E aqui ao meu lado eu estou com o chefe da Embrapa Solos, José Carlos Polidoro. Nós vamos conversar com ele um pouquinho. José Carlos, hoje um tema muito importante que é a intensificação da agropecuária em solos arenosos, né? Boa tarde. Boa tarde. É um tema importante porque os solos arenosos são solos frágeis, né? E intensificar a agropecuária sobre eles exige cuidados especiais, exige projetos que, sobretudo, são pautados em práticas conservacionistas. Elas não podem deixar de ter como base a prática conservacionista do solo e da água, né? Esse é o tema central aqui do evento. Agora, um assunto muito importante relativo à saúde do solo, né? O produtor ele tem que estar ali com cuidado com a saúde do solo para que ele possa ter bons resultados, né? A saúde do solo é a atividade biológica e a atividade bioquímica do solo. Envolve a planta, os micro-organismos, os organismos, né, que tem no solo como um todo, e é isso que faz a produção, né? O produtor tem que entender o seguinte: solo sem saúde não é solo produtivo. Pode ser um solo rico, por exemplo, que recebe muito fertilizante, pode ser um solo que até você está tirando altas produtividades. Mas você tem que ter a saúde para que você tenha longevidade e estabilidade de produção. E como é que se mede isso? Hoje em dia, um trabalho que está bastante avançado e já estará chegando esse ano ao produtor rural, ou seja, será um serviço prestado pelos laboratórios de solos, que já fazem análise química de solo, é a análise da amostra FertBio, ou seja, você faz a amostra de fertilidade e faz a amostra da biologia do solo, da bioquímica do solo. É um trabalho liderado pela Embrapa Cerrados, que já está bem validado, e eles conseguem medir a saúde do solo, né? Independente se é um solo arenoso ou não, mas ele consegue se medir. E o que é isso? Se o agricultor medir a saúde do solo dele e perceber que ela está baixa, alguma coisa está levando aquilo, não é? Ele vai ter que observar se o uso, por exemplo, de defensivos está afetando diretamente a essa saúde. É fácil, ele tem que entender se ele está praticando o uso a partir de um manejo integrado de pragas e doenças, não é? Se ele está aplicando mais ou menos, né, do que deveria, se ele está fazendo um manejo que está aumentando a comida dos organismos do solo, que é a matéria orgânica, né? Se ele está fazendo a adubação dele com insumos que não levam, por exemplo, à salinização, ao desequilíbrio entre os nutrientes, tudo isso nessa análise que o pessoal da Cerrados está chamando de uma análise que mostra a saúde do solo, é revelado. Então você tem os níveis. E isso é muito importante, que quando chegar, de fato, a esse serviço para os agricultores, que, como os colegas me colocaram, é esse ano, que eles se preocupem em fazer essa análise, porque ela é muito importante, ela é o conjunto de tudo, né? Solo sem saúde, não adianta ele estar com a fertilidade alta. Você pode até alcançar grandes produtividades, mas ele está se degradando aos poucos. Agora, hoje se fala muito em sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. É um dos grandes viés aí que propicia essa sustentabilidade do solo? Nós acreditamos muito, cientificamente falando, né? E pelo que o William Marchior, o diretor executivo da rede LPF, acabou de falar, né, os números mostram isso. O agricultor está adotando, e o agricultor adota aquilo que dá certo, não tem sombra de dúvida, né? E os números estão aumentando assim de forma exponencial, né? Nós começamos há 10 anos com 2 milhões de hectares, agora nós estamos com 11 milhões, projeções para 15 milhões de hectares, daquilo que não existia, né, que a pesquisa validou há pouco tempo. Foi uma pesquisa de longo prazo, né? O doutor João Klutzkowski, né, é difícil até falar o sobrenome dele, há 30 anos pensou isso, e hoje é uma realidade brasileira. E qual que é a grande coisa relativa a essa questão de conservação de solo, de saúde de solo? É que você mantém o solo o tempo todo vivo, ativo, porque você tem a lavoura de grãos, depois você vem a lavoura da braquiária, daí você vem a safra de boi, que ali também atua, porque ele defeca, ele urina, né? E você tem ainda o componente florestal, quando é o caso, que gera toda uma mudança no ciclo hidrológico do sistema. Enfim, você mantém o sistema ativo o tempo todo. E apesar de que anteriormente se pensava assim, bom, quanto mais eu uso, mais eu intensifico o uso de recursos naturais, a visão ambiental era muito isso, mais eu tendo a degradar. Não, de maneira alguma. Desde que você adote
práticas que são adequadas para aquele ambiente. Eu faço a ligação com o zoneamento agroecológico que nossa equipe lidera aqui no estado hoje, através do pesquisador Silvio Bering, que ele é baixinho, mas ele é o cara mais persistente que eu conheço, que é um trabalho que tem sido feito no estado para poder mostrar que nós podemos zonear isso e mostrar para o agricultor, olha, esse lugar aqui, tome mais cuidado com ele, porque ele é mais frágil. Então, o tipo de manejo, essa zona de manejo, tem que ser dessa forma e de outra forma. É simples assim. Agora, uma coisa muito importante ali na sua fala mesmo, que você disse, a questão da necessidade e a importância do zoneamento agroecológico, né? Olha só, todos os estados da federação, por lei, eles devem ter seu zoneamento agroecológico. Eles têm que ter o ecológico econômico e o agroecológico. E o zoneamento agroecológico, por mais que seja por lei uma obrigação, os estados têm que entender, e isso é o governo do estado que tem que entender, né, que é uma ferramenta, um instrumento que ele como governo, utilizar para fazer sua política de expansão da agropecuária de forma ordenada. Nós estamos falando aqui, né, de solos arenosos. Como é que está sendo, a expansão está adequada? É isso mesmo? É esse o uso? Né? Ele pode certamente dizer, não, as minhas áreas de preservação ambiental são as áreas adequadas para ser preservadas. Não é porque alguém definiu por lei só, não. É porque a aptidão daquela área é para preservação, porque ela é produtora de água, por exemplo. Né? Nós temos aí a questão do Pantanal aqui no estado, né, que é crítica. O zoneamento é um definidor de até onde pode ir tal atividade, sem uma prejudicar a outra. Não é? Então, como eu disse, só 3 estados têm zoneamentos registrados, o 4º estado é o Mato Grosso do Sul, das 27 unidades da federação. E, além do mais, o zoneamento agroecológico, quando pronto, é uma entrega que se faz aos prefeitos, ao secretário de Agricultura e ao produtor. E aí o que ele pode fazer? Ele pode detalhar e fazer diversas interpretações daquilo que se tem ali, que é a informação de solo detalhada, a informação dos dados climáticos detalhada, de todos os componentes ali do ambiente. E aí ele pode, por exemplo, no futuro, nós temos certeza que isso vai acontecer, ele pode estimar o risco da produção dele. E já existe uma contrapartida do governo federal para esses? O governo estadual fez um acordo conosco de cooperação técnica e financeira em 2017, né, 16 para 17. Nós estamos trabalhando com recursos ainda mínimos para poder não deixar o trabalho parado, uma parte da Embrapa, outra parte aqui do governo do estado, financeiro e não financeiro, mas agora teve uma sinalização objetiva da atual ministra da Agricultura, a partir de uma solicitação de apoio do atual governador, né, doutora Zambuja, que pode ser que nós tenhamos esse zoneamento feito a todo vapor, a partir agora desse meados de 2019, para entregá-lo em 2021, prontinho, estado inteiro, para o Mato Grosso do Sul. Isso vai ser algo que vai causar impacto não só dentro do Brasil, porque é um estado importante para a agropecuária, é um estado importante ambientalmente, mas nós não estamos muito... O pensamento nosso é meio megalomaníaco nesse aspecto para alguns, mas nós queremos dar um recado para o mundo. Porque, como eu disse, é fácil as pessoas reunirem lá na FAO e falar, o Brasil faz a agricultura dele com trabalho escravo, com desmatamento, com degradação, tem 12% da água do mundo e está lá, ó, sem responsabilidade nenhuma. Pura mentira, porque os dados são contrários. Nós temos um problema, mas quem disse que Estados Unidos não teve, tá certo? Quem disse que outros países também não têm? Agora, nós temos que ter dados, nós temos que ter estratégia, nós temos que ter política. E é por isso que, junto de tudo isso, nós criamos o PRONASSOLOS, o Programa Nacional de Solos do Brasil. É uma política um plano, é um programa de Estado de 30 anos. Passarão vários governos e esse programa estará lá, liderado por quem tem que liderar mesmo, que é quem comanda o uso da terra, que é o Ministério da Agricultura. Né? Então, esse zoneamento é parte disso e nós acreditamos muito que em 2022 o zoneamento agroecológico do estado do Mato Grosso do Sul estará pronto, entregue, mas completo. Mas nós já faremos entregas parciais, por exemplo, da área da bacia do Paraguai, porque já está pronto quase todos os municípios. Então, as entregas serão feitas e nós vamos fazer isso com tecnologia, nada de papel, é aplicativo para a coisa ficar mais fácil, é internet, né, para que o próprio usuário seja a coisa mais amigável e ele tenha atrás dele uma inteligência artificial para ele criar os cenários dele.
para independer da Embrapa, por exemplo, né, para ele fazer o seu planejamento. A ideia é essa.